Um tópico que é extremamente importante para o estudo de clima é o tópico de fatores climáticos. Pois bem, o que é um fator? Fator é aquilo que faz acontecer, ou seja, o clima de uma determinada região é desse jeito, por quê? Por conta de um conjunto de fatores climáticos que o torna assim. Então, dentre esses fatores, um deles, o que é mais intuitivo e também importante, vem a ser a chamada latitude. Ou seja, o que é a latitude? Nós vimos isso anteriormente. É uma distância de um ponto qualquer na superfície da Terra em relação à linha do Equador. Então aqui essa distância visível aqui em linha setinha vermelha é chamada de latitude. Qual que é a regra geral que existe entre latitude e clima? Bom, ele interfere num dos elementos básicos do clima, que vem a ser a temperatura. Isso quer dizer, quanto maior for a latitude, ou seja, quanto mais distante eu estiver do Equador, menor será a temperatura. Então essa é a regra geral. Logicamente que toda regra tem as suas exceções. Por quê? Dentro da regra de latitude, quanto mais elevada, menor a temperatura, você pode notar que em alguns lugares do mundo você tem na plena linha do Equador, ou seja, latitude zero, temperaturas muito baixas, por conta de outros fatores climáticos que nós vamos estudar futuramente. Já já. Então, colocando aqui de uma maneira hipotética o planeta Terra dentro de um planisfério, e aí a linha do Equador é uma linha retilínea que passa pela América do Sul, atravessa o centro da África, segue em direção à Ásia, ao sudeste asiático. Só que as linhas de igual temperatura, ou seja, as isotermas, iso quer dizer igual, terma a temperatura, suponhamos que a temperatura de média 30 graus Celsius não é uma linha retilínea, é uma linha curvada. Já a do 25 também é uma linha curvada. A do 10 graus Celsius também essa linha verde curvada. A de 5 graus Celsius também será uma linha curvada. Ou seja, não são linhas retilíneas, que eu falo assim, essa aqui é a temperatura. Por conta de outros fatores, essa curva tem essas, digamos assim, curvas. Só para fazer um lembrete, a isoterma de 0 graus Celsius nesse mapa ela é encontrada somente no hemisfério norte. Porque o hemisfério norte é o hemisfério que tem temperaturas mais baixas por conta do seu excesso de continentes que ele possui. Nós vamos, inclusive, isso é um outro fator climático importante. Agora, como eu disse, é possível em pleno Equador, em plena latitude zero, você ter uma temperatura muito baixa? Sim. Por quê? Por conta de um outro fator climático, que no caso é a altitude. A altitude é simplesmente a distância que você mede de um ponto qualquer na superfície da Terra em relação ao nível do mar. Então aqui nós temos um ponto verdinho aqui o nível do mar. Então essa distância vermelha é a altitude. Qual é a regra? Bom, a regra é a mesma da latitude. Quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Então, se você estiver no alto de uma montanha, a temperatura será muito baixa. Se você estiver ao nível do mar, a temperatura tende a ser mais elevada. Então essa é a regra. E para ter noção do quanto é necessário você subir na atmosfera para que você consiga perceber uma mudança de temperatura, é o seguinte: se a temperatura está na casa dos 20 graus ou 21, uma pessoa normal tem dificuldade de identificar. Agora, se a temperatura está 20 ou 25, aí sim você percebe. Então, para que você tenha uma percepção, é preciso subir bastante. O quanto? Em regra, é o seguinte: a cada 200 metros que você sobe na atmosfera, a temperatura tende a cair apenas 1 grau Celsius. Então, para que você tenha uma percepção de uma temperatura mudando por conta da altitude, é preciso você subir ali mais ou menos uns 1000 metros, ou seja, simulando aqui. Se a 0 metros está a 25, a 200 estará a 24, a 400 metros 23 e a 1000 metros estará a 20 graus, ou seja, estará 5 graus a menos do que ao nível do mar. Uma pergunta que muitas crianças fazem: por que se eu estou no alto de uma montanha, lá em cima vai ser mais frio do que aqui perto do mar, se eu estou mais perto do Sol? Bom, essa distância que você está mais próximo do Sol, de alguns quilômetros,
é insignificante se você comparar a distância que todo o planeta Terra está em relação ao Sol. A distância do Sol até a Terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Ou seja, 2, 3 quilômetros a mais ou menos não farão diferença alguma. Então a temperatura não se altera por conta dessa distância em relação ao Sol, mas sim por quê? Porque a temperatura, o calor para se propagar, ele depende da existência de matéria, de massa. Na equação do calor você encontra lá a variável massa. E como a atmosfera é gasosa, esses gases eles tendem a se concentrar mais em baixa altitude. Então o motivo pelo qual é mais quente em baixa altitude tem a ver com a densidade da atmosfera, ou seja, mais massa por volume. Se eu pegar um volume qualquer aqui, sei lá, 1000 metros cúbicos ao nível do mar e 1000 metros cúbicos no alto da montanha, aqui a quantidade de massa será menor do que aqui, ou seja, o ar aqui é mais rarefeito e, portanto, é isso que o torna mais frio, ou seja, tem a ver com a densidade e não com a distância em relação ao Sol. O que é densidade? É massa por volume. Outros dois fatores climáticos que são, na verdade, um antagônico ao outro, vem a ser a chamada maritimidade, que podemos conceituar como sendo a proximidade que você está do mar, e a continentalidade, que é o distanciamento que você está do mar. O mar ele tem uma alta taxa de evaporação, então formam-se nuvens sobre o mar. Essas nuvens elas deslocam-se na atmosfera e vão provocar chuvas. Então essa nuvem vai deslocar-se em direção ao continente, provocando chuva aqui nessa área relativamente próxima ao mar. Essa nuvem despeja boa parte da sua umidade, mas ela continua a sua trajetória em direção ao interior do continente, com menor quantidade de vapor de água. Então aqui ela vai chover menos. Ou seja, a regra geral diz que a continentalidade tem menor umidade e a maritimidade tem uma maior umidade. E isso interfere na chamada amplitude térmica anual. O que significa isso? A diferença entre a temperatura máxima que você registra e a temperatura mínima que você registra ao longo do ano. Isso quer dizer, nas áreas litorâneas, o verão tende a não ser tão quente quanto no interior, bem distante do mar, ao mesmo tempo que o inverno na região litorânea tende a não ser tão frio quanto numa região distante do mar. Então, quanto maior a presença da umidade relativa do ar, menor será a amplitude, ou seja, a variação de temperatura será menor. Bom, um outro fator climático também muito interessante são as chamadas correntes marítimas. O que vem a ser isso? São trocas de águas frias por águas quentes, ou seja, 2/3 do planeta é coberto por água. E com isso, as águas quentes do Equador tendem a migrar para os polos, enquanto que as águas frias dos polos tendem a migrar para o Equador. E aqui pelo esquema nós podemos observar que no hemisfério norte essas correntes elas fazem uma trajetória que é igual ao sentido do ponteiro de um relógio, ou seja, o sentido horário. Já no hemisfério sul é no sentido anti-horário. Bom, a explicação do porquê isso é algo que vai exigir muitos elementos da física. Mas nós teremos ainda nesse assunto do clima uma explicação mais ou menos convincente para isso, que é o chamado efeito Coriolis. Bom, então a regra das correntes marítimas para o clima qual é? Uma corrente de águas quentes, ela tem a tendência de evaporar mais a água e, portanto, provocar mais chuva. Então, a atmosfera no lugar por onde passa uma corrente marítima quente tende a ser mais chuvosa, enquanto que uma corrente de água fria ela tem uma consequência oposta. Então, as correntes quentes elas tendem a aumentar a umidade relativa do ar, a sua trajetória sempre será do Equador para a região polar, e as correntes frias farão trajetórias no sentido oposto, ou seja, dos polos para o Equador. E a consequência, diminuir a umidade. Em alguns casos, nós temos que a passagem de correntes frias por litorais ocidentais de alguns continentes
causam até mesmo desertificações. Então, nós temos desertos litorâneos no mundo que são provocados pela atuação do quê? De correntes marítimas frias. Então, vamos ver aqui as principais correntes marítimas atuantes pelos oceanos. Uma corrente muito famosa, ela homenageia um cientista chamado Alexander von Humboldt, que numa expedição feita pela América, ele percebeu que nas águas do Oceano Pacífico havia uma corrente de água fria que empurrava a embarcação facilmente para o norte. Então, essa corrente, chamada de corrente de Humboldt, ela passa bem próximo do litoral do Chile e provoca um deserto aqui na região mais ou menos da latitude do Trópico de Capricórnio. Então, o famoso deserto do Atacama ele não é muito grande em termos de território se comparar, por exemplo, com o deserto do Saara, mas ele é provocado pela atuação de uma corrente marítima de águas frias. Uma situação idêntica a essa é observada no litoral ocidental da África, em países como Namíbia, mas também pega um pedaço do sul de Angola, norte da África do Sul. Então, aqui, a corrente de Benguela, que é uma corrente fria proveniente da região polar, provoca um deserto chamado de Kalahari no litoral sudoeste africano. E também na Austrália, a corrente que deriva da Antártica em direção ao continente, ela bifurca-se. Aquela que segue para o norte é chamada de corrente norte australiana. Então, a corrente sul-antártica, ela provoca a desertificação aqui nessa parte do território australiano, chamado deserto de Gibson. Agora, a corrente marítima que passa pelo litoral argentino, uruguaio e brasileiro, ela é fria também, porque ela é proveniente da região da Antártica, mas a corrente também chamada de Falklands ou Malvinas, depende, né? Os ingleses chamam de Falklands, os argentinos chamam de Malvinas. Teve até um confronto entre os dois países nos anos 80 por conta dessas ilhas aqui, que são chamadas de Ilhas Malvinas ou Falklands. Essa corrente ela tem uma atuação no sentido do sul para o norte, passando pelo litoral brasileiro. Só que não provoca desertificação do lado de cá. Por quê? Porque nós temos que os ventos do Oceano Atlântico sopram em direção à América, enquanto que os ventos do Oceano Pacífico sopram em direção à Ásia e Oceania. Por quê? Porque a Terra se movimenta, a Terra realiza um movimento de rotação que vai do oeste para o leste, e com isso os ventos gerais na atmosfera fazem uma trajetória oposta, ou seja, é como se você se deslocasse contra a atmosfera, assim como você, quando anda de bicicleta, por exemplo, você sente um vento batendo no rosto no sentido oposto ao seu movimento. Então, essa corrente das Falklands e Malvinas é fria, mas ela não tem a propriedade de causar desertificações no litoral brasileiro, por exemplo. Assim como também as demais correntes frias que passam aqui na América do Norte, chamada de corrente da Califórnia, ela provoca desertificações aqui nessa região do México, do deserto de Sonora, Chihuahua, aqui no noroeste mexicano. A corrente também das Canárias, essa corrente ela deriva de Portugal em direção à África, passando pelas Ilhas Canárias. Ela provoca desertificação litorânea no noroeste africano. Não podemos dizer que essa corrente é responsável por toda a desertificação do Saara no norte da África, mas pelo menos ela provoca o deserto aqui na faixa litorânea. Assim como também a corrente do Labrador, ela é fria, só que ela não provoca deserto aqui no litoral canadense. Por quê? Atua do lado leste da América, enquanto que essa aqui atua do lado oeste da África. A da Califórnia atua do lado oeste da América do Norte. Outra corrente fria, também famosa, é a corrente de Oyashivo, no Japão. Essa corrente vem da região do norte da Sibéria e passa pelo litoral chinês. Mas também não provoca desertificação porque é litoral leste. Agora, essas são as principais correntes frias. E as correntes quentes? Bom, uma delas é a corrente sul-equatorial, que ela tem uma trajetória da América Central em direção à América do Sul e ela encontra a corrente de Humboldt. Esse encontro, inclusive, é
um fenômeno interessante que favorece bastante a atividade pesqueira na região. Outras correntes quentes, é o caso da corrente do Pacífico, na América do Norte, litoral canadense e dos Estados Unidos, a corrente das agulhas, que passa entre o continente africano e a ilha de Madagascar, a corrente de Kuroshivo, no litoral japonês, quer dizer, das Filipinas ao Japão, encontrando aqui a corrente Oyashivo. Quando tem encontro de águas frias com águas quentes, você tem aqui um fenômeno interessante chamado de ressurgência, que favorece muito a atividade pesqueira, tanto que no Japão a pesca é uma atividade milenar. E uma corrente famosa, de grande extensão, grande atuação, ela envolve o litoral africano, o litoral sul-americano, o litoral norte-americano até o litoral europeu. Essa é a chamada corrente que tem vários nomes. Na região da África é chamada de corrente da Guiné. Quando ela chega próxima do litoral brasileiro, ela sofre uma bifurcação. Parte dela segue em direção ao sul, no litoral do Brasil, portanto chamada de Corrente do Brasil. A que segue rumo ao norte, ela passa pelas Guianas, ganha o nome Corrente das Guianas, no litoral brasileiro. Entrando no Golfo do México, é dado a ela o nome de Corrente do Golfo, que segue até onde? Até o litoral aqui da Península da Escandinávia, da Noruega. Ela passa aqui pelas Ilhas Britânicas no norte da Europa. Então a sua área de ação é uma das maiores que existe. Então essas seriam as principais correntes. Existem outras correntes, mas essas são as mais estudadas, né, e cobradas pelos vestibulares. Bom, teremos ainda outros tópicos sobre fatores climáticos, mas para isso seria importante a gente analisar outros conceitos que virão na próxima aula.